Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Estranha realidade. Após a oração, o ambiente experimentou relativa harmonia. Patrício, respeitosamente indaguei: podemos fazer alguma coisa pelo Alan agora? Faremos sim, mas nesse momento só podemos observar. Observávamos detalhadamente o jovem, que em espírito ainda permaneceu ao lado do caixão. A prostração em que ele se encontrava foi quebrada pela voz de um dos espíritos travestidos de personagem do game venerado por Alan. Vamos embora, Alan. Demonstrando grande aturdimento, Alan contemplou o personagem e, num misto de estranheza e alegria, redarguiu: Su, é você? Alan ergueu-se e viu à sua volta os outros dois personagens e disse: Su, Ki, sou. Vocês três aqui? Venha conosco, temos muito a fazer. A personagem Ki convidou gargalhando. Envolvido pela presença daqueles seres com os quais se identificava e que tanto representavam para ele, o jovem docilmente cedeu ao convite, afastando-se dali. Minha cabeça estava fervilhando com tantas perguntas. O que vamos fazer? Perguntei sem conseguir me controlar. Vamos acompanhá-los, Patrício pediu. Sabemos que pelas condições e faixas vibratórias, eles não veem e também não percebem nossa presença. Isso mesmo, Augusto, Patrício concordou. Como poderemos auxiliar o Alan? Zoel indagou. Precisamos auxiliar os 4, porque todos eles são amados por Deus. As palavras de Patrício remetiam-nos a uma reflexão mais ampla sobre a misericórdia de Deus. Nossa tendência, na maioria das vezes, é nos posicionarmos ao lado daquele que julgamos ser a vítima da situação. No entanto, em trabalho cristão não podem existir lados, mas um único lado, o do amor. E era isso que Patrício nos demonstrava respeitosamente. Eu olhei para aquele jovem que manifestava tanta sabedoria e bondade em suas palavras e que me surpreendia a cada frase. Enquanto Zoel, Augusto e eu pensávamos em ajudar Alan, ele argumentava acerca da necessidade de ampararmos a todos. Patrício, que história está por trás desse drama vivido pelo Alan e pelos demais espíritos envolvidos nessa prova? Afinal, todos têm um passado, comentei. Um drama dessa dimensão não começou na recente encarnação. Ninguém escolhe gratuitamente ao acaso alguém para perseguir e promover vingança. Somos herdeiros das várias semeaduras, ou seja, como espíritos imortais. Nossa colheita remonta a várias sementes lançadas ao longo dos séculos, em outros tantos corpos que habitamos. Então, temos diante de nós uma história bem mais complexa. E a obsessão de Alan por jogos violentos foi a porta aberta para o desenvolvimento de tudo isso? Sem dúvida, Zoel. O game foi a porta aberta que os perseguidores de Alan encontraram para promover a vingança. Eles não se dão conta de que essas ações levam todos os envolvidos a mergulhar cada vez mais nas teias do sofrimento e das lágrimas, argumentou Patrício. Eles imaginam que Alan será mantido por muito tempo em condições de cárcere mental e de alienação? Augusto perguntou. O ódio deixa cego o espírito, furta a lucidez, e aquele que busca a vingança acredita que o gozo proporcionado pela dor alheia é perpétuo para satisfazer seus propósitos. Mas, se todos estão envolvidos na mesma trama, todos irão aprender com a situação. Com o tempo, o amor e a compaixão brotarão espontâneos nas almas amadurecidas pelos espinhos da dor. Fiquei olhando para Patrício, e as palavras que ele dizia revelavam tal sabedoria que nos confundíamos devido à sua aparência juvenil. Em relação à aparência dos espíritos, na verdade, todos nós sabemos que o perispírito pode ser moldado,
consoante as necessidades do espírito. Curiosamente eu me indagava: quem seria Patrício, aquele espírito que se mostrava com aquela aparência juvenil? O interesse em saber era meu, mas eu sabia que deveria respeitar a escolha daquele irmão e tinha certeza que havia alguma razão especial para que ele se manifestasse daquele jeito. Nossa visão, em algumas situações, ainda resvalava no conceito equivocado de que os jovens não têm experiência e sabedoria. Porém, todos já vivemos muitos aprendizados, pois que o espírito imortal é em si um universo de experiências adquiridas em suas várias encarnações. Um pai que se relacione com o filho com essa percepção saberá que, embora seja ele o responsável pela educação dos filhos, o aprendizado se dá para ambos. Fui interrompida em meus pensamentos quando Patrício disse: vamos acompanhar Alan e os seus personagens de videogame? Vamos sim. A oportunidade era ímpar para tão grande aprendizado que respondi na mesma hora e perguntei: e para onde eles estão indo? A ideia deles, Luiz Sérgio, é prolongar a vingança, pois ainda não estão satisfeitos com o fato de terem influenciado o jovem Alan a uma vida de violências. Se puderem, certamente o manterão escravizado aos seus pendores. E onde tudo isso começou, Patrício? A noite já havia chegado e o nosso jovem líder contemplou o céu, que estava especialmente estrelado. Dos olhos dele fulgurou um brilho peculiar, enquanto observava as estrelas que enfeitavam o firmamento. Nós três éramos pura expectativa, e Patrício quebrou o silêncio e falou com mansidão na voz. Todos nós compomos a nossa história, desde a noite perdida no tempo em que fomos criados por Deus. Entre lágrimas e alegrias tecemos nosso destino evolutivo. Nossos 4 viajantes das lutas reencarnatórias encontram-se na segunda metade do século XV, na França, no momento da mais grave efervescência e lutas entre católicos e huguenotes protestantes. Alan, que estava católico, cujo nome na época era João, atraído pelos encantos da jovem Sophie, filha de Antoine e Mary, que eram huguenotes, participou da vergonhosa noite de São Bartolomeu. Após iludir Sophie e tendo alcançado a satisfação dos seus instintos mais vis, ele precisava se livrar das cobranças da jovem que engravidara. A grande oportunidade de se liberar do incômodo problema surgiu quando centenas de huguenotes encaminharam-se a Paris para um casamento real, que teria como proposta maior encerrar as 2 décadas de guerra civil entre católicos e huguenotes. E foi nesse evento que manchou a história francesa, conhecido por Noite do Massacre de São Bartolomeu, que foram ceifadas as vidas físicas de Sophie e de seus pais. Jean os atraiu de maneira sórdida e planejada e se juntou às forças católicas, matando Sophie e seus pais com suas próprias mãos. Ao despertarem no além, todos os membros da família juraram perseguir e se vingar de Jean, o jovem Alan de hoje. Fiquei estupefato com a história e o vínculo desses personagens. O elo que os unia era de ódio, muito rancor e vingança. Impressionava e entristece tomar conhecimento desses fatos, tendo a fé e a religião por molas propulsoras de tantas lágrimas e dores, Joel comentou. Parece enredo de cinema, mas se trata da vida real, Augusto aduziu. E a nossa história também não está repleta de desenganos? É claro que todos despertam no momento oportuno,
Mas quantas perseguições nós não alimentamos por essa ou outras razões? Sim, Luiz Sérgio, semeamos muitas lágrimas em nossa trajetória evolutiva. E agora temos o trabalho no bem como ação abençoada para nos educar a consciência, aprendendo assim que não podemos julgar a quem quer que seja. Patrício tinha novamente razão. As leis são naturais e todos nós estamos sob seus efeitos. O amor gera o amor, o ódio gera o ódio. Saímos dali e Patrício conduziu-nos a uma região hostil, que poderíamos afirmar ser zona umbralina, pois era habitada por muitas entidades que se afinavam por suas mentes desequilibradas. Numa paisagem que se assemelhava ao cenário dos jogos de videogame, segundo esclareceu Patrício, nossos personagens se preparavam para mais um ato de sua história. Sophie, Antoine e Mary já haviam conquistado alguns conhecimentos a respeito da manipulação do perispírito. Alan, por sua vez, alienando-se totalmente aos games, não concebia mais nada na sua vida que não fossem as coisas ligadas aos jogos eletrônicos. Ele mergulhou no cultivo ao monoideísmo em que tais jogos representavam uma ideia fixa e preponderante. Não foi difícil para seus perseguidores o envolverem cada vez mais até conseguirem a realização dos seus intentos. Aquele momento de vingança era aguardado desde a madrugada de 24 de agosto de 1572, quando ouviram os sinos da Catedral de Saint-Germain-l'Auxerrois anunciando a noite de São Bartolomeu. O jovem Alan, então Jean, que havia enganado e matado toda a família de Sophie, estava aturdido e perturbado. Será que ele se lembrará de alguma coisa do passado? Joel indagou. Não irá se lembrar, pois ainda sente a perturbação que se segue após a morte. Ninguém retoma os conhecimentos e as lembranças de vidas anteriores de pronto. Após a morte, o espírito sempre experimenta certo distúrbio, que terá duração de acordo com o gênero de vida que levou, explicou Patrício. Eu me lembrei da minha passagem para esse mundo. Experimentei sensações estranhas e complicadas de lidar. Senti durante muito tempo certa tontura, acompanhada das mesmas necessidades físicas. Não tinha senso de tempo nem de lugar. Como fui expulso do meu corpo físico por um gênero de morte violenta, as impressões de estar encarnado me acompanharam por um bom tempo. De qualquer forma, ainda devo agradecer a Deus, porque em poucos meses já me comunicava com a família, e isso fez a diferença para todos nós.